Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, e hoje vamos falar de novo sobre o ranking das escolas. As escolas públicas e privadas voltaram a ser notícia. Os rankings publicados este ano têm alterações nas classificações relativamente ao ano passado. E será que estes rankings medem ou não a qualidade do serviço prestado pelas escolas? Os pais e os alunos procuram as escolas de melhor classificação? E os professores, como veem os rankings, podem considerar que são o resultado efetivo do trabalho realizado ou não reflete nada disso? Convidamos diretores de algumas das escolas do Concelho para percebermos como este ano estão a olhar para os rankings e que medidas estão a tomar ou que irão tomar para o resto do ano letivo. Para já destaco os números referentes ao Concelho e os dados fornecidos pelo Jornal Notícias para divulgar as instituições de ensino. Foi o estudo que nós escolhemos. O Colégio da Amorim, na área do privado, foi o que registrou médias mais altas nos 3 níveis. Em 69º lugar nos exames do secundário com média de 11.18, posição 66 nos exames do 9º ano com média de 3.62 e a posição 105 nos exames do 6º ano com média de 3.59. No ensino público, os melhores registros foram os seguintes: secundário Essa de Queiroz no lugar 159 com média de 10.41, 9º ano Flávio Gonçalves no lugar 94 com média de 3.49 e no 6º ano e no 6º, Beiris, com o posto 125, com média de 3,51. Estes são os resultados das escolas, alguns dos resultados das melhores posições das escolas. Vamos perceber hoje com os nossos convidados, pela Essa de Queiroz, Eduardo Lemos, Rocha Peixoto, Pedro Monteiro, Colégio de Amorim, Rui Maia e Campo Aberto de Beiris, David Barbosa. Vamos perceber o que se passa em cada uma das escolas e começo pela Essa de Queiroz. Eduardo Lemos, relativamente ao ano passado, um salto para cima em termos de classificação. O que é que aconteceu? O que é que mudou? E estes rankings, o que é que refletem afinal? Nós todos, boa tarde, todos os anos discutimos ou nos debruçamos sobre estas questões dos rankings e dos resultados escolares. De facto, subimos alguns lugares no ranking, mas, por exemplo, a média desceu uma décima. É uma descida mínima, mas tal só pode significar que a média nacional ainda desceu mais do que nessa de Queiroz. Portanto, quer dizer, a escola Essa de Queiroz sabe que uma boa maioria, a esmagadora maioria dos seus alunos tenta prosseguir estudos no ensino superior. E mesmo que não o tentasse, tem que fazer exames para terminar os seus cursos, sabe disso? E, portanto, nós preparamos os alunos para exames. Temos algumas estratégias de preparação de alunos para exame. O ano passado, para além da sala de estudo, que já era era um recurso de que fazíamos uso há vários anos, apostámos também na realização de provas intermédias, em todas as disciplinas. Fizemos uma prova intermédia e também uma outra novidade foi que criámos a partir do segundo período, a partir de janeiro, aulas de preparação para exames, especificamente e só para preparação para exame. Mas só os alunos que vão ter exame? Não. Algumas disciplinas ou todas as disciplinas? Essas aulas de preparação para exame eram aulas em todas as disciplinas sujeitas a exame nacional, mas no último ano, ou seja, os alunos tiveram aulas de preparação para exame no 12º ano na matemática e português e no 11º às bienais de Físico-Química, Biologia, História e Cultura das Artes, enfim, às bienais. E também... Essa avaliação que disse intermédia que foram fazendo ajudou a que os alunos se aplicassem mais ou ajudou a que a escola tivesse melhores resultados na globalidade? Não há um único fator que promova ou que seja responsável pela melhoria dos resultados escolares e pelas notas nos exames, digamos assim, mas todos os fatores que de alguma forma colocam o aluno perante exames ou condições idênticas às dos exames, graus de dificuldade idênticos ao do exame, vão permitir que o aluno ganhe experiência e confiança e à vontade para melhor realizar o exame. Portanto, essas aulas de preparação fizeram com que o aluno fosse confrontado com testes
de exame realizados em anos anteriores, com o tipo de respostas corretas, com os critérios de avaliação utilizados nos testes, nos exames nacionais, com as falhas mais habituais dos alunos nos exames nacionais, e portanto foram treinando, se quiser, não ganhar confiança. Exatamente, não só a estrutura do exame, como o tipo de questões, como a forma como são corrigidas as questões. Ganharam alguma experiência para depois realizarem os testes mais à vontade. Mesmo assim, a média baixou 1/10, como disse, quer dizer que os exames foram mais puxados que nos outros anos? Pois, porque também depende não apenas do trabalho das escolas e dos professores, mas também dependem dos alunos, dependem do tipo de testes, do grau de dificuldade do teste, da correção do teste de exame. Portanto, há fatores exteriores à escola e aos próprios alunos que podem influenciar os resultados dos exames. O teste, por exemplo, de biologia, para me lembrar, este ano foi um teste muito mais difícil do que nos anos anteriores, por exemplo, do ponto de vista dos professores. Portanto, os alunos, a escola ofereceu aos alunos meios superiores ao do ano anterior e ao dos outros anos para eles poderem obter melhores resultados. Não há dúvida nenhuma. Os alunos esforçaram-se, por certo, da mesma forma e com o mesmo empenhamento. Há agora a variação externa, a variação do grau de dificuldade dos testes e os critérios de correção. Portanto, a escola desceu 1/10 relativamente ao ano passado, em termos de média global, mas a nível nacional houve uma descida de mais 4/10. Portanto, a escola, podemos dizer que os nossos alunos se seguraram e a escola se segurou um pouco na descida que se verificou a nível nacional. Pedro Monteiro, e na Rocha Peixoto? Posso dizer que pedagogicamente começo a ter algumas dúvidas sobre estas metodologias que nós temos que usar. Nós investimos cada vez mais na lógica do exame. Ou seja, podemos estar a pôr em causa, isto o tempo dirá, podemos estar a pôr em causa uma preparação científica e técnica adequada, porque o modelo que temos e para que temos que preparar os alunos é o modelo típico do exame, que não é necessariamente aquele que temos que aceitar como o mais adequado. E esse é o modelo imposto pelo mercado, isto é, com a concorrência que existe entre privadas e públicas e com o modelo de concluir e chegar à universidade. Esse é o único modelo possível? Não sei dizer se realmente se essa concorrência é assim tão evidente no sentido das notas condicionarem a busca de uma escola. Em alguns casos não tenho dúvida que será, nomeadamente para aqueles alunos cujas médias de acesso aos cursos que pretendem se situam acima da fasquia dos 18 valores. Estes têm uma margem de manobra muito pequena. Não têm possibilidade de dizer eu vou investir mais numa formação científica e técnica sólida e até posso ter uma nota de exame menor. Não podem porque a margem de erro é muito pequena. Ter, por exemplo, 17,9 de média quer dizer que em alguns cursos não se entra. Enquanto que com 18 ou 18,01 se calhar já se entra. E por isso estamos todos a virar-nos no sentido de dar satisfação àquilo que esperam de nós para a resolução dos exames e ter bons resultados nos exames. O que me preocupa um pouco enquanto professor. As instituições não podem fazer outra coisa. Não podem dizer aos alunos nós achamos que os exames não são os mais adequados e por isso vamos vos preparar não para os exames, mas para uma formação científica e técnica que nós consideramos adequada. Isto, nós não podemos esquecer que os alunos esperam alguma coisa de nós, nomeadamente a conclusão do ensino secundário, com uma formação sólida, mas simultaneamente que lhes dê acesso ao passo seguinte, que é o acesso ao ensino superior. E por isso nós fazemos este investimento, como o Eduardo disse, e bem, em que é nos exames. Ou seja, estamos a centrar a nossa preocupação nos exames e fazemos-lo, e assumimos que o fazemos, embora comecemos muitos de nós a pensar que se calhar estamos a penalizar outras componentes, e por exemplo, na minha área concreta, e permitam-me que agora fale um bocadinho também como professor da disciplina, Biologia e Geologia, tal como acontece na Física e Química, era de esperar que a componente experimental, verdadeiramente dita, fosse muito desenvolvida. Mas a verdade é que se ela tem na classificação de frequência um peso significativo, a verdade é que na componente exame ela tem um peso bastante inferior. Para além de que, não, por exemplo, a questão da manualidade dos equipamentos não é testada em exame. O que quer dizer que não vale a pena investir muito nesta componente, que seria necessária,
Eu não tenho dúvidas mas é mais de achar que alguém que vai seguir uma formação superior nesta área poderia ter melhor preparação na componente prática, e não tem porquê. Porque o nosso tempo e a nossa disponibilidade tem que ser muito mais virada para a componente que tem a ver com o exame, que é, do ponto de vista prático, limitado à apreciação de uma descrição experimental e não à realização do mesmo procedimento. Ao contrário do que acontecia no passado, num passado se calhar para muitos muito distante, os alunos hoje não são verdadeiramente testados na sua componente prática. Prática experimental, não há testagem. Falando nos exames já de fim de curso, digamos, de fim de ciclo, quase a chegar à universidade. No passado, e reconheço que pronto, eu já sou um bocadinho antigo, no passado nós tínhamos 2 exames, um exame teórico e um exame prático, o que fazia com que as escolas tivessem que investir da mesma forma na componente mais teórica e na componente mais prática. Hoje nós sentimos a necessidade de investir na prática, é verdade, mas sentimos muito mais necessidade de satisfazer o interesse dos alunos, pelo menos mais imediato, que é: eu quero passar à fase seguinte, ou seja, quero entrar na formação que pretendo. Pedro, e o que é que vocês estão a fazer na Rocha para preparar então os alunos basicamente focados no exame? Acho que o Eduardo Lemos focou os aspectos essenciais. No fundo, nós estamos, e o termo pode parecer muito forte, mas é isto que estamos a fazer. Estamos a treinar os alunos para fazer exames. Nós fazemos, depois de uma prova de exame e dos resultados que os alunos têm, fazemos uma apreciação de, nomeadamente, onde é que os alunos falharam e tentamos perceber porque é que eles falharam. Há sempre aqui o tal triângulo, pode ter a ver com a escola, com o processo, pode ter a ver com os professores, pode ter a ver com esta estrutura, pode ter a ver com os alunos que estudaram mais ou menos, ou investiram melhor ou pior, porque às vezes a questão não é de quantidade, é a forma como o fizeram, mas também pode ter a ver com a prova de exame. Por exemplo, foi notória este ano, segundo, embora esta não seja a minha área, na prova de filosofia. A prova de exame de filosofia, segundo dizem os colegas, não teve rigorosamente nada a ver com aquilo que se esperava dela. E os resultados foram aquela catástrofe que se viu. E parece aí evidente que a questão esteve na prova. Nas outras onde nós temos mais experiência, nós temos alguma dificuldade de todos os anos dizer a questão é mais da prova, a questão é mais dos alunos, a questão é mais nossa. O que é que as instituições podem fazer? Investir em disponibilizar aos alunos meios para se treinarem para exame. Que é isto que eles fazem. E eles, para além do horário normal, o que é que fazem mais? Basicamente é o mesmo. Há uma orientação, particularmente no último ano em que vai ser realizado o exame da disciplina bienal ou da trienal, numa preparação específica para exame, e a metodologia de testagem passa a ser fundamentalmente baseada na metodologia de testagem do exame. Ou seja, o tipo de provas que nós fazemos em termos de teste escrito é muito similar ao de exame, contemplando a tipologia de questões. Por exemplo, no nosso caso, na Biologia e Geologia, com um peso para nós excessivo, a escolha múltipla vale 12 valores, que é quanto a nós. Que é o que acontece no exame, não é? Que é o que acontece no exame. E então nós vamos investir não naquilo que acharíamos que seria mais adequado, mas sim naquilo que o exame vai investir. Para eles continuarem a ser competitivos. Estamos a treiná-los, porque eles também merecem que nós nos empenhemos nisso. Nós, enquanto professores, não somos preparadores para exame. A função de um docente não é esta. Mas a verdade é que os alunos têm o exame, logo nós também temos que os preparar. O que faz com que investamos em quê? Preparação especificamente para exame. Os testes que são feitos têm o formato, a matriz típica de exame. O tipo de questões que utilizamos nas nossas provas são o tipo de questões que existem no exame, e depois partimos do princípio, nem sempre verdadeiro, de que as provas elaboradas pelo Ministério da Educação, os testes intermédios, que são um formato muito semelhante àquilo que vai ser o exame. Por isso realizamos sempre essas provas, de maneira a que os alunos tenham um contacto mais próximo com a realidade do que é o exame, partindo do princípio que obviamente isto vai funcionar. Às vezes o que acontece é que nós estamos a pensar sempre no exemplo do passado, como foram as provas até este ano, como foi o exemplo da filosofia, e depois no ano seguinte a prova vem
com um formato diferente, e se calhar estivemos a fazer uma asneira muito grande porque estivemos a prepará-los num sentido e se calhar os alunos reagiram mal, e parece-me, no caso da filosofia, isso é muito evidente, porque foi de caráter nacional, foi mais ou menos universal o descalabro que aconteceu com a prova de filosofia, quando, por exemplo, nos testes que se tinham realizado com um formato supostamente semelhante, o resultado não foi esse. Mas na prova de exame realmente aconteceu na nossa escola, e penso que na generalidade das escolas os resultados não foi aquém, foi muitíssimo aquém daquilo que era esperado. É um dilema com que nós vamos ter que viver, que é, o exame existe, logo nós temos também que preparar os alunos para o exame. E é a dificuldade e a grande diferença, no fundo, do trabalho de um professor, é saber para que é que trabalha. Porque se está a trabalhar na consolidação, por exemplo, de conhecimentos, pode fazê-lo de uma forma. Mas se sabe que estes conhecimentos vão ser testados de determinada forma, então também tem que treinar o aluno para a forma como eles vão ser testados. Muito bem. E por isso é isto que as escolas normalmente, penso que nenhuma escola pode fugir muito a isto. A questão dos resultados em si depois vai depender sempre daquela trilogia, não é? À partida, nas nossas instituições, mais a influência o fator escola não deve ser muito diferente, porque muitos de nós estão na escola há muito tempo, por isso não há provavelmente uma flutuação significativa do corpo docente, das técnicas de trabalho, o que faz com que este fator em princípio não se altere muito. O que é que muda muito? Fundamentalmente os alunos, o que pode justificar uma oscilação significativamente pequena, que penso que é aquilo que nos acontece. Uns anos estará um bocadinho melhor, tem muito a ver também com as pretensões dos alunos. Por exemplo, um aluno que não quer investir muito em determinada disciplina porque não vai utilizá-la como prova de acesso, vai investir muito mais na outra. O que faz com que eventualmente naquela esteja a pensar, este exame interessa-me fundamentalmente para ter uma prova de aprovação o melhor possível, mas não é nesta que eu tenho que investir muito. E por isso o investimento também pode ser diferenciado um pouco em função da pretensão futura. Muito bem, vamos falar também com o Rui Maia, do Colégio de Amorim, que tem o ciclo completo também dos alunos, começa com eles de pequeninos e termina já no 12º, agora já está a aparecer também os exames, já alunos a ir a exame 12º. Portanto, como é que também vê esta posição, quer do vosso ranking, e depois esta preparação de alunos, qual é o modelo que vocês usam? Partilhamos todos mais ou menos da mesma estratégia, embora nós comecemos a sensibilizar os alunos para a importância do nível secundário logo no 10º ano. Um dos problemas que nós vamos vendo no secundário e que acontece muitas vezes é que os alunos no 10º ano, como não têm exames, facilitam um bocado e depois, quando querem ter boas notas ou chegam-lhes os objetivos perto do 11º ou 12º, já é muito difícil recuperá-los. Dando um trabalho dos professores, sensibilizar os alunos para a importância do 10º ano, para a diferença de nível que existe entre o secundário e o ensino básico e a importância que tem o secundário para o futuro deles. Depois aderimos naturalmente, como aqui as escolas presentes, aos testes intermédios, são uma mais-valia, não é que uma coisa que os alunos gostem muito, porque no meio dos testes e no meio das aulas têm testes intermédios com uma carga elevadíssima de matéria, porque vem a matéria sempre do ano todo, dada até aquela altura, e portanto é difícil para os alunos, dar-lhes mais trabalho, mas de uma maneira geral têm reagido bem, embora nem sempre as notas dos testes intermédios sejam o que seria expectável ser, porque a preparação que os alunos fazem para os testes intermédios não são as mesmas que eles depois têm à sua disposição para se preparar para o exame. A preparação para exame nós fazemos nos anos de exame, portanto nas disciplinas de exame, no 11º ano e no 12º ano, eles têm desde o início do ano letivo mais 90 minutos de aula de preparação para exames. Essa referiu aqui há bocado que começava em janeiro, nós começamos logo em setembro, na primeira semana de setembro, quando começámos as aulas. Que têm exame. Às disciplinas que têm exame. E, portanto, há uma preparação nesse sentido para os familiarizar com os testes de exame, com as provas de exame, para os habituar ao stress dos exames,
ao controle do tempo que leva um exame e a dificuldade que eles podem ter na prova e estarem familiarizados com isso. Portanto, isso é começado logo no início do ano letivo, em que eles no final irão ter o exame. E isso depois intensifica-se quando acabam as aulas e eles têm aquele período para estudar para exames. Os nossos alunos, todas as manhãs, das 9 ao meio-dia e meia, durante o período em que acabam as aulas até que têm o exame, têm aulas de apoio para os preparar para exame. Portanto, com este reforço... Com os professores do ano deles. Das disciplinas. Portanto, com este reforço, de facto, nós temos conseguido, de certa maneira, melhorar a nossa prestação, isto do lado da escola. Mais duas componentes fundamentais: várias reuniões com pais, sensibilizar os pais para a importância do secundário e do acompanhamento dos alunos, apesar de eles já se sentirem meios maiores, não é? Que acontece muitas vezes, aqueles 15, 16, 17 anos já se julgam homens e mulheres, já se são galitos. Mas precisam ainda de muita orientação e de muito apoio e de muito incentivo por parte do pai, portanto que os pais acompanhem a escola e acompanhem isso, e nós fazemos essa informação permanente aos pais. Nós mantemos o registro no secundário de direção de turma, de tempo de direção de turma, de diretor de turma, a fazer o acompanhamento de todos os alunos, em que reúne as informações todas e comunica pelo menos uma vez por mês, de 2 em 2 meses, com todos os pais sobre essa situação. Fazemos reuniões de turma com todos os pais também anualmente, para ver como é que estão as situações da turma, como é que estão os conhecimentos dos alunos, quais são os problemas detectados, e depois é sensibilizar os alunos e motivá-los, porque é outra peça, se não a mais importante, é a motivação dos alunos, capacidades. Eles estando no secundário, a maior parte deles tiveram agora obrigatório. E que ferramentas é que têm para essa motivação? Para além de pensar só na nota, no futuro, durante o percurso? Professores que usem estratégias que sejam apelativas para os alunos, imprimir ritmos de trabalho desde o início que os alunos sintam bem. É falsa aquela ideia de que os alunos preferem as aulas facilitadoras do que as exigentes. Nós temos constatado isso. Os nossos professores mais exigentes são os que conseguem cativar mais e melhor os alunos. E, portanto, é com esse trabalho e essa relação muito próxima dos professores com os alunos e a motivação para o trabalho que temos conseguido subir nesta hierarquia e termos os alunos a dar uma resposta melhor em termos de exames e de conhecimentos. Muito bem, já lá vamos para falar também do âmbito da privada e da pública, mas vou chamar à conversa também o David Barbosa da Escola Campo Aberto, do Agrupamento Campo Aberto de Beiris. Vocês preparam os alunos de que forma? Porque também tiveram bons resultados no vosso âmbito. Eu estou aqui a ouvir e parece que deste grupo somos aqueles que não preparamos os alunos para o exame assim de uma forma tão sistemática, ou seja, os resultados, os rankings, são o fruto do trabalho natural que se vai fazendo ao longo do ano. Em termos de preparação, nós só fazemos aquela revisão no final do ano. Mas quando estamos com os alunos, temos que os ver no contexto em que estão inseridos. E também os resultados como uma forma do trabalho que eles vão desenvolvendo naturalmente ao longo do ano. Agora, quando falamos em contexto, temos também que ver a situação em que essa escola se insere. E já que estamos socioeconómica, socioeconómico. E já que estamos a falar em termos de contextos, este ano surgiu uma apresentação de rankings que nós concordamos muito mais, que é o ranking que foi apresentado no público, que é um trabalho desenvolvido pelo OCP, em que mais do que o posicionamento cego e surdo e mudo, que normalmente é apresentado todos os anos, tenta encontrar outros contextos, outros indicadores que indicam à escola qual o seu posicionamento, se ela está acima ou abaixo daquilo que é esperado dela, não é? Porque há coisas que não podem ser comparadas, não podemos ver tudo a preto e branco. Há uma nuance, uma paleta de cores que faz toda a diferença. Por exemplo, só para prestar um exemplo, na nossa escola, quando nós pensamos e comparamos com outras escolas, nomeadamente, por exemplo, as escolas privadas, nós temos 56,4% de alunos do 6º ano com escalão A e B e 57,7% do 9º ano com escalão A e B. O que quer dizer que mais de metade dos pais vivem em condições carenciadas, não é? Ou seja, mostram também uma situação e o contexto difícil em que a escola trabalha.
Quer também dizer-nos que em função das dificuldades sim, que as famílias têm, os sim, meninos mais tarde ou mais cedo também podem refletir isso. Se nós pensarmos um bocadinho em alguns estudos, há indicadores que são preditivos dos resultados escolares, nomeadamente a profissão dos pais. Não é? Nós, por exemplo, em termos de profissão de pais, nesse estudo que foi feito pela UCP, temos uma média de 7,73, que é uma média relativamente baixa, não é? Por isso, quando nós nos estamos a comparar numa grande saca em que estão todas as escolas, não podemos o fazer, não é? Vocês gostaram desse método usado porque compara escolas iguais para resultados? Tem alguns indicadores que contextualizam a escola e fazem uma comparação diferenciada. Tem a habilitação dos pais, tem a profissão dos pais e a percentagem de alunos do ASE. Nem todos estes indicadores foram tomados no estudo do ensino básico, mas mostram uma realidade um bocadinho diferente. É lógico que este estudo podia ir um bocadinho mais longe. Nós achamos que, por exemplo, poderia ter a taxa coertal, que é do número de alunos que entram no 5º ano, quais é que terminam o 6º ano. E do número de alunos que entram no 7º ano, quais é que terminam o 9º ano. Isso faz todo o sentido, porque há muitos agrupamentos e escolas que vão perdendo muito. Vocês perdem muito? Há uma taxa não. Vocês que eu estou têm a dizer, o projeto por exemplo, séries que puxava os meninos para a escola, exatamente, não é? nós temos uma taxa do segundo ciclo coertal de 96,8 e no terceiro ciclo 91. Quer dizer que nós perdemos poucos alunos e depois levamos, os que chegam ao 9º ano, levamos todos, ao 9º e ao 6º exame. Só para vos dar uma noção, dos 126 alunos que tínhamos, só 3 é que não foram ao exame. E viram que os resultados dos 6º anos foram ótimos. Exatamente. O que quer dizer que o trabalho não é um trabalho para rankings, mas é um trabalho para o sucesso e para a qualidade de sucesso dos alunos. Diga-me uma coisa, David Barbosa, e vocês, os alunos que saem do vosso agrupamento do Campo Aberto e que, permitam-me esta expressão, desaguam na ESA e na ESA de Queiroz, a Escola Secundária de Queiroz e na Rocha Peixoto, vocês depois continuam a acompanhá-los para perceber se eles, no contexto com outros alunos de outras escolas, têm boas notas, bons números, boas médias? Sim, nós vamos acompanhando e há de tudo, como é óbvio, não é? Nós temos alunos que fazem... Porque, deixe-me só explicar antes de responder que nós, para além do sucesso, também temos alguma atenção à qualidade do sucesso. Por exemplo, nas nossas metas de autonomia e também do projeto educativo, temos também percentagens ou metas para as percentagens de alunos que transitam sem nenhuma negativa. Ou seja, todos os alunos têm que passar a todas as disciplinas sem abandonar, como ainda há pouco foi dito, aquelas que não nos interessam. Eu sei que posso passar com 2 negativas, abandono 2. Não. Nós queremos que todos os alunos transitem, mas transitem com qualidade. Não é? Agora, nós temos acompanhado o percurso de alguns alunos, sabendo, há alunos que são ótimos, há outros que vão fazendo o seu percurso escolar, como de todas as escolas. Mas não temos esta obsessão de preparar alunos para exame, porque custa-me, ou seja, nós temos um projeto educativo onde tem quais são os indicadores, quais são todas aquelas ferramentas, instrumentos que nós pretendemos passar aos alunos. E penso que o projeto educativo às vezes está a ser colocado um bocadinho de parte para ser o exame educativo, em vez de projeto educativo, ou seja, o exame substitui um bocadinho o projeto educativo. E acho que isso é subverter um bocadinho o sistema. Mas não acha que é isso que acontece nas privadas? Não sei porque é diferente. Acha que os pais muitas vezes procuram só a qualidade de ensino ou querem alunos que tenham resultados e que digam a escola apresenta resultados? Como eu disse ainda há pouco, há alguns fatores que são muito preditivos, nomeadamente, por exemplo, as profissões. Se nós fizermos uma comparação, normalmente esses dados em termos de privadas não existem, nós não sabemos qual é a escolaridade dos pais, quais são os alunos que têm ASE, não sabemos nada disso e é difícil fazer esses estudos, mas todos sabemos que existe uma retaguarda familiar que é completamente diferente de algumas poucas escolas públicas. Não quer dizer que as escolas de cidade, as escolas bem situadas, onde não têm bairros sociais, que são problemáticos e que nós também os temos, que não possam ter ambientes favorecedores dessa aprendizagem.
Mas deixe-me só dizer que eu gostaria de convidar a lerem um artigo do professor Joaquim Azevedo, que tem muito a ver com isto, que é a atrofia que nos vai matando, e que faz uma crítica também a este valor desmesurado que nós damos às coisas que têm menos valor. Quem é o professor? Joaquim Azevedo, professor Joaquim Azevedo. Que é do CP, não é? Que damos um valor desmesurado àquilo que muitas das vezes não deve ter o valor que é o valor principal da educação na sua total abrangência, não é? Nós realmente, eu sei que estamos num mercado complicado, num mercado que só vê valores, só vê a meta que o aluno atinge, e que também que é um mercado mercantil, não é? Que nem mas que nós estamos David, deixa-me só colocar uma questão. Sim. Vocês preparam os alunos nesse contexto de projeto educativo. Sim. Mas sabem que quando eles chegarem a determinada altura da vida deles no projeto educativo, vão ter que continuar com o projeto educativo e que competir com alunos para cursos. Por exemplo, um curso de medicina, sabe que, mas como dizia aqui o professor, 10º ano, tem que trabalhar muito. Eu sei, tem que trabalhar muito mas nós também somos uma escola básica. Sim, eu sei, e a escola mas básica sabem que eles depois vão para outras escolas. É óbvio, mas, por exemplo, nós quando comparamos as nossas médias, interessa mais comparar as médias da nossa escola confrontando-as com as classificações internas, sim, ver de que forma é que desvios é que há, e nós verificamos que não há grandes desvios, ou seja, as médias têm vindo a subir, mas têm vindo a subir naturalmente e não por um trabalho especificamente direcionado para aumentar as classificações de exame. Muito bem. Vamos perceber também com as secundárias. Volto aqui ao Eduardo Lemos. Vocês recebem alunos de várias escolas do Conselho. Quando eles chegam E de fora do Conselho. Sim, 17% sim, e de fora do Conselho, vêm de Vila do Conde. 17% dos nossos alunos vêm de fora do Conselho. Muito bem. Notam essa diversidade em termos de resultados que os alunos obtêm do estatuto social, da estrutura moral, de pais licenciados ou não licenciados, de famílias mais carenciadas? Notam muita diferença nos resultados dos alunos? Não se pode dizer isso assim, ou pelo menos nós não temos estudo que o comprove. Nós sabemos que há estudos que comprovam isso, ou seja, que fazem uma ligação direta ou muito forte, digamos assim, entre o estatuto socioeconómico e a profissão dos pais, o estatuto socioeconómico das famílias e a profissão dos pais, e depois os resultados escolares dos alunos. Há uma correlação entre esses dois fatores. Mas não, nós também temos alunos cujas famílias têm dificuldades económicas e cujos pais não têm habilitações, são excelentes, brilhantes alunos. Exatamente. Mas globalmente essa correlação existe. Há estudos que o comprovam, pelo menos. A nossa preocupação não se dirige para aí. Os alunos chegam à escola, tentamos a todos proporcionar as condições para terem sucesso. Aos alunos com mais dificuldades económicas, atacamos, digamos assim, com a ação social escolar, damos apoio e é possível apoio socioeconómico. Aos alunos com algumas dificuldades de aprendizagem, também mal sejam detectadas, prestamos apoio educativo. Quer dizer, eu acho que este estudo, este ranking, foi verdadeiramente enriquecido com o facto de haver também de haver referência ao Estatuto Socioeconómico das Famílias e à posição dos pais. Ele enriqueceu-se, mas eu confio mais na média nacional, numa comparação com uma média nacional, do que numa comparação com um suposto valor esperado, calculado não se sabe como. Enfim, eu acho que é mais teórico, na sua opinião. É, exatamente. Eu acho que a média nacional a portuguesa ou a matemática, incorpora todos os alunos de todas as escolas, todos os alunos do país. Portanto, alunos cujos pais têm dificuldades económicas, alunos que têm pais da classe alta, se quiser. Enfim, eu prefiro que os alunos dessa Queiroz comparem os resultados que obtêm com as médias nacionais homólogas e não com resultados esperados ou com resultados esperados com base num valor que é calculado com fatores, digamos, socioeconómicos. E vocês perdem muitos alunos para o ensino privado quando chega à fase importante de decisão da universidade, naqueles alunos que querem prosseguir estudos, 10º ano, 11º, 12º, perdem alunos para escolas privadas, porque vemos que no ranking as escolas privadas estão todas à frente. Há alguns alunos, de facto, poucos. Eu podia lhe dizer que o ano passado acho que não saíram 10, menos de 10.
repare que a Escola de Queiroz, ainda este ano, segundo o ranking do público fez 944 provas, houve 944 exames, leva muitos alunos a exame a escola. Fizemos mais 1000 exames. E, portanto, e ainda não está a ver, apenas, acho que foram menos de 10 até que saíram da escola ano passado. Mas acontece. E acontece, sobretudo, não nos alunos brilhantes, mas naqueles alunos, bons alunos, muito bons alunos, mas e cujas médias estão, digamos, na fronteira, estão ali numa zona charneira, em que podem, se pretendem um curso que é muito exigente em médias, eles não têm garantias ou certezas, até no seu valor, se quiser, de garantia de que conseguem atingir essas médias, então eles... os que eu tenho notado são alunos que se transferem para escolas privadas, como que há procura de maior segurança nessas notas que pretendem, está a ver? É o que eu noto. Nós tivemos aqui alunos, ainda agora tivemos uma aluna de 20 valores, por exemplo. Sim, este ano. Exatamente, a melhor aluna do norte do país. Que entrou na Faculdade de Economia. Exatamente, a Micaela Oliveira. E outros alunos que nós podíamos olhar para trás, fazer um histórico disso. Alunos mesmo brilhantes não saem. Há aqueles alunos muito bons, note, média de 18 valores, por aí, perto disso, que pretendem cursos onde a média de acesso seja 18,5 ou 19, e então penso eu que alguns deles, poucos, transferem-se. Mas tem perdido mais ao longo dos anos? Ou não. Tem reduzido essa perda? Não tem reduzido. Há sempre um nicho muito pequeno, um conjunto muito pequeno de alunos. Nem temos notado um aumento, nem temos notado uma diminuição também. Há assim uma dúzia de alunos, 10 alunos, 8, 7 alunos que saem, um ou outro no 11º, 2, 3, 4 no 12º, por aí. Estamos a falar na saída e na entrada. Vocês já há anos que recebem alunos no 7º, neste caso, sim. E há outros anos só recebem no 9º. Sim, nós normalmente nos últimos anos temos recebido, nos últimos 2 anos, temos recebido no 7º e no 9º. Temos constituído, no 7º e no 10º, peço desculpa, temos constituído uma turma de 7º e 10º. E também há alunos que saem de escolas privadas para ingressar no 7º e 10º ano. Também poucos, mas também existe. Mas é uma prática que vão manter e porquê? De começar mais cedo? Bom, nós desde sempre achamos que deveríamos oferecer ensino desde o 7º ao 12º ano. O antigo ensino secundário, antigamente iniciava-se no 7º ano. E achamos que é muito importante para o nosso trabalho mantermos sempre um contacto com os primeiros anos do 3º ciclo, 7º, 8º, 9º ano, e também com o secundário. E até uma forma de começarmos, digamos, a formatar, se me permite, os alunos na nossa organização mais cedo. E só não temos tido mais turmas porque não temos instalações suficientes para as ter. Ou seja, como nós somos uma escola essencialmente do ensino secundário, nós temos que acolher primeiro os alunos do ensino secundário e só depois os alunos do ensino básico. Temos feito tudo para reservar no mínimo lugar para uma turma do básico e temos conseguido fazê-lo. Muito bem, Pedro Monteiro, as mesmas questões que fiz ao Eduardo. Basicamente a situação é a mesma, por isso não há as migrações entre instituições de ensino. Dá-me a impressão que, por exemplo, nos últimos tempos falou-se muito na migração do ensino privado para o público, mas que não teve nada a ver com o sistema de ensino, teve a ver fundamentalmente com dificuldades de natureza financeira que é conhecida de todos, e que fez com que algumas famílias deixassem de poder suportar aquele ónus, porque o Estado não garante aquela liberdade de escolha que teoricamente deveria existir, não é? E por isso a família, para ter os jovens numa instituição privada, tem que ter capacidade financeira para o fazer. E por isso algum do movimento que foi mais notório, tanto quanto se consta nos últimos tempos, terá mais a ver com isto do que com a procura de um determinado tipo de ensino. Penso que a situação normalmente é esta: os alunos procuram o ensino privado a meio de um ciclo, apenas em situações em que pensam que o facto de estarem no ensino privado lhes pode dar melhores resultados. Não propriamente melhor aprendizagem, porque é pouco pensável que um aluno que está num ciclo de 3 anos, ao sair no 3º ano, vai ter uma melhoria de aprendizagens muito significativa. Não há tempo para isso. Por isso, aquilo que procuram normalmente é uma consolidação ao nível das classificações, que pode ser conseguida por condições que eventualmente as escolas públicas não têm. Nós agora temos inclusivamente o aumento do número de alunos por turma, o aumento mesmo nas situações de opção, coisa que, por exemplo, o privado pode fazer de forma diferente. O privado não tem
necessidade de ter turmas com 30 alunos. Se entender que é melhor, na sua perspectiva, ter turmas de 10, pode fazê-lo sem qualquer tipo de limitação, desde que as receitas cobram as despesas, quer dizer, porque a questão é esta, não é? E por isso, há condições que os alunos podem ter no privado que não podem ter no secundário, e cada vez mais, porque nós estamos a ter cada vez mais limitações. Agora temos, nomeadamente, uma nova limitação que me permite desviar um bocadinho, que tem a ver com a reorganização curricular, de que os alunos até já nem podem estar nas opções que gostariam de estar, porque não há número suficiente de alunos para estar o que faz com que, o que é que vai acontecer? E aqui começamos a fazer um paralelismo de qualidade. Nós temos alunos que têm opções, entre aspas, obrigatórias. Porquê? Porque na escola ou nas escolas da sua região não há número de alunos suficiente para ter aquela opção. Por isso ele vai ter uma outra e sujeitar-se para a qual ele tem menos motivação e se calhar menos capacidades, porque a questão das capacidades também se põe, e vai ter que estar nesta. Ou seja, o resultado de certeza que não vai ser tão bom do que se ele estivesse na opção que gostaria de ter. Muito bem. No privado isto é mais fácil, penso eu, quer dizer, eu não tenho esta experiência, mas à partida, desde que haja meios financeiros para compensar isto, ou seja, dizer aos clientes que nós também temos, é assim, se vocês pagarem mais, nós podemos reduzir a turma. Nós, escola pública, nem isso podemos fazer. Não podemos dizer, vamos baixar as propinas, ou vamos subir as propinas e vocês passam a ter, em vez de 30, passam a ter só 20. Não é possível, quer dizer, a organização não permite. Está montada a estrutura. Também não permite, por exemplo, ter turmas de determinadas disciplinas com número reduzido de alunos. O que faria necessariamente que a turma pequena não dá garantidamente bons resultados escolares. Quer dizer, isto não há aqui uma relação causa e efeito absolutamente direta, mas que a possibilidade de ter melhores resultados quando a turma é pequena pode ajudar. É maior. Parece-me, quanto mais não seja pelo tempo de atenção, não pela qualidade, mas pelo tempo de atenção que o professor pode ter com cada aluno. Vai muito distribuir bem a sua atenção por menos, logo vai poder ter melhores resultados. Vou de novo a Rui Maia e coloco-lhe as questões aqui ao contrário que fiz aos outros interlocutores. Vocês, com a crise que se diz dificuldade de estudar, os alunos sentiram perda de alunos do privado que tenham vindo para a pública, e por outro lado sentem que os alunos vão para a privada porquê? Em relação à perca de alunos, o Colégio da Mourinha este ano tem mais 10% de alunos que o que tinha o ano passado. Então não há crise. Portanto, eu acho que a crise existe em todo o lado, não é virtual. Estava a brincar mas dando também um bocado de informação ao professor David Gaucal, que estava a comentar, 45% dos nossos alunos têm ensino comparticipado. Portanto, nós não temos os tais escalões A e B, temos contratos de desenvolvimento e contratos simples acordados com o Ministério da Educação. A comparticipação é relativa, não é? Vai a comparticipação máxima são 900 euros anuais, o máximo escalão que os pais podem ter, que é o primeiro escalão, e vai até um quarto escalão que poderá dar uma comparticipação de 300 e tal euros anuais, portanto 30 e tal euros por mês. Portanto, não é uma comparticipação muito grande, mas mostra que metade dos nossos alunos são enquadráveis num sistema financeiro débil, não é? Ou relativamente débil. O que nós notamos é que os nossos alunos são tradicionalmente alunos que muito cedo optaram pelo privado. Não temos, de facto, muitas migrações do público para o privado e do privado para o público. Notamos às vezes alguma migração e até pela concorrência salutar, quer da ESA, quer da Roche, da referência que são na cidade, e de pais que dizem que eu estudei na ESA, eu estudei na Roche, o meu filho vai lá fazer o secundário, e portanto é natural que no 9º ano tenhamos uns alunos a sair para estas escolas, não por questões financeiras nem por opção, mas porque de facto os pais fizeram lá esse ensino e têm orgulho em o ter lá feito, e teremos alguns também de maneira que virão potencialmente que poderiam ir para essas escolas e vêm frequentar o Colégio da Mourinha. E em termos de secundário temos mantido as turmas à volta de 20 alunos. Portanto, alunos, turmas mais pequenas do que as que atualmente têm o ensino público, maioritariamente, e no básico as turmas maiores que temos têm 25 alunos. Portanto, as nossas turmas andam todas entre os 20 e os 25 alunos. E quando é mais do que isso, que já estivemos, os professores dizem que não é igual a maneira como conseguem trabalhar com os alunos, com turmas de 28 ou 30 alunos, principalmente quando há uma grande heterogeneidade
dos alunos nas turmas e nós não somos seletivos nos alunos em termos de conhecimentos. Ou seja, o Colégio da Amorim tem alunos como tem as escolas públicas com necessidades educativas especiais e temos um número elevado de alunos com necessidades educativas especiais e temos também outros alunos que naturalmente não têm essa necessidade. E habitualmente para a privada vão alunos, coloco-lhe a questão, não estou a afirmar, vão alunos que pretendem seguir estudos ou vocês apanham... Maioritariamente sim. Eu acho que há vários fatores que fazem com que os pais procurem a escola privada, assim como há vários fatores que fazem com que procurem a escola pública. Quais são os principais fatores para a privada? O que nós notamos é uma resposta de decisão rápida, uma estabilidade e uma segurança naquilo que podem esperar da escola. Não há tumultos na escola privada, não há descontentamento da equipa, há sempre equipas motivadas, há sempre projetos novos que se conseguem implementar, não há ninguém numa escola privada diz mal de um corpo docente, como acontece muitas vezes na escola pública, que o próprio Ministério fez guerra a todos os professores. Portanto, há uma série de coisas que na escola privada não acontece. Depois é todo o apoio também para além da sala de aula. Há bons professores na escola privada, como há bons professores na escola pública, não é? Agora, as escolas privadas, neste momento, têm condições que permitem dar resposta a uma série de pais que a escola pública não tem essas condições, como os prolongamentos do horário, com devidas atividades e preparadas, um ensino completamente integrado de uma série de áreas, dão uma segurança e uma estabilidade aos pais, que os pais conhecem os rostos todos de todos os colaboradores de um colégio. Todos sabem quem é este professor, qual é aquele outro. Conhecem o seu histórico, conhecem a pessoa, relacionam-se com eles através dos diretores de turma e através dos seus filhos e há uma proximidade maior, um conhecimento maior. O que se traduz, no momento atual, numa segurança e numa confiança maior. Muito bem. Professor, ainda uma outra questão, Dr. Engenheiro Rui Maia, que é relativamente aos alunos quando querem aqueles cursos mais exigentes. Vocês sentem perder para... exigentes em termos de notas, sentem perder para outros colégios que estão na berra do Porto e de Lisboa, ou mantêm-se cá no 12º ano e 11º ano? Há sempre 1 ou 2 ou 3 alunos que têm... Portanto, são minorias, como não é essa? São, e depende da maneira como se posiciona, mesmo dentro do privado, depende da maneira como se posicionam os colégios no privado, como se depende no público. E nem todos nos colocamos da mesma maneira, não é? Existem colégios privados, efetivamente, que preparam os alunos exclusivamente para os meter na faculdade. Os conhecimentos são praticamente esquecidos. O que interessa é formatar e preparar os alunos para meter os alunos nas universidades que eles pretendem. E isso é uma coisa que nós não temos feito. Nós temos que prestar o apoio aos exames e conseguir que os alunos consigam os seus objetivos, mas sempre alancado no conhecimento e no que está para trás, num projeto educativo e no trabalho que é feito para trás. Quando os alunos preferem apenas que o que querem é conseguir os resultados para entrar, independentemente depois de ter condições de fazer o primeiro ano ou não fazer o primeiro ano numa universidade de medicina ou numa faculdade de medicina ou noutro curso qualquer, nós não nos posicionamos nesse sentido, apesar de termos pais que pressionam nesse sentido. Valorizar exclusivamente as disciplinas de exame, valorizar em termos de carga letiva as disciplinas de exame, reforçando-as claramente, e desvalorizar tudo que não é de exame. E é fácil, neste contexto, uma pessoa conseguir meter alunos numa faculdade qualquer. Se um aluno, em vez de ter 6 disciplinas para se preparar num ano letivo, tiver 4 meias e mais 2 inteiras, claro que o aluno vai ter uma disponibilidade e um apoio natural que lhe permite entrar qualquer curso. Ficou, mas foi limitado a fazer, ou habituou-se a fazer, estudar 2 disciplinas por ano. E, na sua opinião, há muitas privadas a fazer isso? Há algumas privadas que fazem esse trabalho. Trabalham estão no topo assim. dos rankings? Algumas privadas fazem esse tipo de trabalho. E na secundária? Não são todos. Na secundária fazem isso, a pensar nos exames também ou não? Na preparação? Algumas privadas fazem isso. Nós não fazemos. Nós oferecemos o trabalho de apoio ao exame como um complemento necessário para que o aluno consiga os seus objetivos. Como fazem as públicas, que dizem que tem aquelas horas a mais. Poderemos ter mais condições de o fazer, poderemos conseguir articular melhor com o corpo docente e com os pais. Pronto, é importantíssimo, obviamente, ter um corpo docente motivado e estável, não é? Nós no Colégio da Amorim raramente agora substituímos um professor, a equipa está perfeitamente estabilizada, o que dá muito mais garantias e muito mais confiança de trabalho. David Barbosa, como é que vivem os professores? E agora pedia-vos que fossem rápidos, 2 minutos no máximo em cada resposta, estamos a esgotar o tempo.
Na escola, depois de uns anos das avaliações, depois de há pouco se dizer que havia guerras com os ministérios, 100 mil na rua, 200 mil na rua, como é que está o ambiente para que possam ensinar? Eu só queria retomar uma coisa que ainda há pouco, quando o Lemos diz que não acredita nos fatores socioeconómicos e que se acredita muito mais nas médias nacionais. Nas médias nacionais também que estão todos. Agora, o que eu não me acredito é em comparações entre escolas, que uma escola não é uma média nacional. E relativamente às médias nacionais, nós temos estado bem ao longo dos anos. Mas respondendo agora à questão, nós normalmente na escola temos feito isso, e o corpo docente também, que é separar um bocadinho o que é a escola do que é a luta lá fora. Ou seja, na escola veste-se a camisola, independentemente de se gostar ou não das coisas que se passam em redor da escola. Às vezes vemos professores a dizer: ei pá, não faço mais isto, estou chateado porque me vão cortar os subsídios, porque não vou receber isto. Mas depois, na hora da verdade, dão o seu melhor e continuam a colaborar. Mas, como disse aqui o Sr. Engenheiro Rui Maia, estamos preocupados com uma coisa que não se passa nas secundárias, mas que se passa nas escolas em que tem o primeiro ciclo. Como sabem, há muitos docentes das áreas dos EVTs, das músicas, que ficaram desempregados e que vêm agora substituir os do grupo 110, primeiro ciclo. E isso, quer queiramos, quer não, vai-se refletir mais tarde ou mais cedo nos resultados. Nós este ano tivemos substituição de 7 ou 8 professores do grupo 110 e foram substituídos por essas áreas. Não quero dizer que não são professores como os outros, mas já há muitos anos que estão fora do mercado 110. E é lógico que quando forem pegar numa turma do primeiro ciclo não vão pegar da mesma forma como um professor que está direcionado para esse grupo, não é? Muito bem. E na Rocha, Pedro Monteiro? Eu acho que é verdade que, ao contrário do que muitas vezes se diz, a maioria esmagadora dos professores se preocupam com o seu trabalho enquanto professores. E por isso não vão pôr de lado o cumprimento das suas obrigações docentes, a não ser que isso sejam obrigados. E aquilo que está a acontecer, e por exemplo falou-se muito na questão da avaliação, a avaliação docente tem sido algo que tem dado muitos problemas aos professores e às escolas, sem trazer nenhum benefício concreto para o processo de aprendizagem. E a verdade é esta: por muito empenhado que o professor seja com os seus alunos, se o puserem metade do seu tempo a fazer coisas inúteis, que eu continuo a achar que muitas das atividades que são feitas neste âmbito são perfeitamente inúteis, desperdiçou-se tempo. E desmotiva. Não é, a questão eu acho que já nem é tanto a desmotivação, embora a questão da motivação, se calhar não há uma regra. A motivação é intrínseca e por isso cada um vai sentir as coisas de forma... Mas eu sinceramente não tenho visto colegas a entenderem a sua relação com aquilo que é mais próximo da atividade de um professor, a relação com os alunos, a ser posta em causa. A não ser por falta de tempo. Tempo que lhe roubaram, colocando a fazer coisas que não servem rigorosamente para nada, até porque a sensação com que se fica é que estes processos não foram pensados essencialmente para melhorar o ensino, como diz nos preâmbulos dos documentos legais, mas sim para subjugar as pessoas. Basicamente é isto. Eduardo Lemos? Eu acho que os professores estão muito motivados, sabe? Quer dizer, no fundo, todo o sistema gira em torno de dois polos, que são os professores e os alunos, e são fundamentais os professores. Eles têm feito, e penso que na crise socioeconómica em que vivemos, e penso que é isso que os afeta mais. Aliás, neste momento já não são aqueles ataques, como falava há bocado o engenheiro Rui Maia, que outros governos fizeram aos professores, mas eu acho que ressentem-se esta crise socioeconómica que todos passamos, mas eu vejo-os e eu noto que parece que estão mais focados até no seu trabalho nos alunos. Quer dizer, eu acho que eles estão empenhados e que estão a fazer um bom trabalho inclusivamente. Claro que sofrem, como todos nós sofremos, e que têm outros problemas para além das aulas, que têm a ver precisamente com as dificuldades porque passa o país e que atinge também eles. Rui Maia, também é a mesma questão. Os professores na privada acabam por escolher quase a dedo os professores que querem. E temos notado uma diferença grande. Aqui há meia dúzia de anos era fácil a ambição de qualquer professor de trabalhar numa escola pública. E eu tinha muita dificuldade em segurar a equipa docente. Muita dificuldade em segurar a equipa docente. Hoje não tenho essa dificuldade. Hoje não é apetecível aos professores transferirem-se de um privado para um ensino público.
E isto mudou radicalmente a posição. Eu noto uma motivação enorme na nossa equipa de professores, e felizmente que eu noto e que eu vejo. É evidente que nós temos uma facilidade em resolver os problemas com os professores, até contratualmente, que não é igual numa escola pública, e a maneira como os selecionamos e a maneira como escolhemos o seu perfil. Por exemplo, aquilo que o professor David estava a falar, connosco não acontece. Os nossos professores da EVT, que de facto por alteração do currículo tiveram de deixar de dar aulas, foram reconvertidos em professores de apoio. Não estão a dar aulas de primeiro ciclo. Portanto, eles não são professores de primeiro ciclo, portanto não estão a dar aulas de primeiro ciclo. Iriam prejudicar o nosso funcionamento de primeiro ciclo, estão a dar apoios. E, portanto, esta alteração nós temos conseguido fazer e gerir de uma maneira diferente das possibilidades que uma escola pública tem. Mas agora deixe-me dizer que, por exemplo, só para concluir, se for a listagem do Ministério da Educação no primeiro ciclo, os primeiros 200 são todos da EVT, ou seja, não tem hipótese de escolher. Tem que os colocar. Tem que os colocar. Muito bem. Agradeço a presença dos 4 convidados desta tarde. Recordo que o programa Praça do Almada é sempre ao sábado e ao domingo, ao meio-dia, com repetição ao sábado às 7 da tarde. E a partir de segunda-feira já disponível na Onda Viva TV. Basta aceder ao site radioondaviva.pt e fica logo disponível o vídeo do programa de hoje. Por falar na Onda Viva TV, este fim de semana vamos transmitir mais uma vez as imagens do Varzim Feirense em direto. Assista via Onda Viva TV ao jogo, se não puder ir ao estádio. Agradeço a presença dos meus convidados. Recordo que estive aqui com Eduardo Lemos, da ESA de Queiroz, Pedro Monteiro, da Escola Rocha Peixoto, Rui Maia, do Colégio de Amorim, e David Barbosa, do agrupamento do Campo Aberto. Despedo-se Otávio Correia e Vítor Silva. Voltamos sábado, até lá, se Deus quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.